Fala, é Marvetes Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Demolidor Renascido, dessa vez do sexto episódio da primeira temporada, Força Excessiva. O episódio já começa com o Matt Murdock, né, em um momento sombrio, refletindo sobre as perdas dele, né, do Fog, a Karen se afastou, tudo isso por causa lá do mercenário, né, e ele questiona o papel dele como vigilante. Porque agora, né, desde que ele deixou de ser o Demolidor, ele tá em busca de um novo propósito. Ele tá com a nova escritório de advocacia, com a Kirsten. Ele contratou o Cherry como detetive particular. Ele tá jogando dentro da lei, né? Ele tá acreditando no sistema. E inclusive ele tá orando lá, né, pra um negócio que teve do funeral do Fog. E aí a Heather aparece e ela acaba trazendo algumas questões, né, sobre justiça e identidade, porque ela está atrasada para o encontro com a editora dela do Café da Manhã, porque a editora está insistindo em saber sobre o próximo livro da Heather, que vai ser justamente sobre justiça vigilante. E ela traz um questionamento: a máscara ajuda as pessoas a serem quem elas realmente são, ou apenas tira suas identidades e as faz agir como animais, né? Inclusive, ela até recorda o fato que o Matt já trabalhou com alguns vigilantes antes, né? Por exemplo, o Justiceiro, o Demolidor. Ela pergunta se ele não consegue descolar alguma entrevista. Ele dá risada, né? E ela diz: Não, não, relaxa. Eu não vou roubar nenhum cliente teu, não. Fiquei de boa. Enquanto isso, né? O Wilson Fisk está enfrentando problemas na nova posição dele como prefeito de Nova York. Pois o Luca aparece no escritório dele se recusando a pagar a dívida de 1,8 milhão que ele deve ao Victor por causa lá, né, do sequestro do caminhão. Então o Wilson, ele não está disposto a recuar e acaba aumentando a dívida do Luca para 2,8 milhões. 1,8 vai para o Victor e o resto vai para o Wilson. O Luca confronta o Wilson Fisk, dizendo que ele não faz mais parte dos negócios, não deve intervir, mas o prefeito, né, se recusa a ceder e tira o Luca do escritório. O embate entre esses dois nos mostra que o Fisk pode até ter poder, mas ele está enfrentando resistência dentro do submundo, né? O Luca, para quem não sabe, é esse cara aqui. Ele é o chefe do Devlin e da Selene que apareceram no episódio anterior, tentando roubar o banco, né? Mas aí que tá. O verdadeiro terror desse episódio vem justamente do Mills, né? Esse carinha aqui abaixo. E, basicamente, ele é um assassino sádico que usa sangue humano em suas obras de arte. E o rastro de cadáveres que ele tá deixando por Nova York acaba meio que gerando um pânico, né? Conforme o número de corpos e sangue tá rolando. Tipo, tá aparecendo um monte de corpo com os olhos arrancados e sangue drenado. E, tipo, é encontrado pela galera lá do saneamento, né? Tipo, o Johnny, que apareceu no episódio anterior, faz parte daquela equipe. E, tipo, o Fisk manda chamar o comissário Galo pra situação porque ele tem que agir rápido. Pois os murais do Mills são impossíveis de apagar. Ele mistura sangue com epóxi, então fica impermeável. E cada vez mais corpos estão aparecendo ao lado desses canteiros de obra, né? O que nos leva a perguntar: como vai parar um assassino que usa a própria notoriedade como arma? Mas enfim, em paralelo a isso tudo, a Angela, né, ela vai até o Murdock e Macduff para pedir ajuda do Matt. Porque, né, o tio dela, o Hector, antes de morrer, antes de tudo que aconteceu, na verdade, antes do incidente na estação do metrô, tava investigando esses desaparecimentos misteriosos na cidade. E aí, tipo, ela quer que o Matt meio que faça alguma coisa, já que o tio dela do pode vai fazer. Ele: não, olha, isso é trabalho da polícia, eu sou só um advogado. Ela: mas você não ajuda, né, as pessoas que não tem muitas condições e tal? Olha, tem muitos desaparecimentos perto dessa linha de metrô chamada Q. Vai lá, faz alguma coisa. Ele: olha, Ângelo, deixa isso para as autoridades. Então, ela, vendo que o Matt não vai ajudar, o repreende por ter dispensado, né, e ignorado uma questão importante, e vai embora dali. Mas os problemas do prefeito Fisk não acabam por aí com o Luca, pois o comissário Galo e a detetive Angie King, né, o informam que o Mills continua solto e que a melhor opção seria espalhar a notícia de que ele é perigoso, né? Só que, tipo, assim as pessoas vão poder ficar longe dele. Mas o Fisk está dizendo: não, se a gente soar o alarme, o Mills vai se esconder
vai voltar pior do que antes. O Galo até tenta protestar, mas o Fisk acaba, né, citando o mau desempenho da polícia de Nova York em relação à captura desse assassino. E diz que tá na hora de mudar os protocolos. Enfim, né? Sem saber que o Mills é um serial killer, duas jovens mulheres se aproximam dele na rua enquanto ele está fazendo outro mural e acabam se tornando suas próximas vítimas. Pois é, né? O prefeito Fisk se prepara para um evento de arrecadação de fundos para o projeto que ele vai fazer nas docas, né? E ele até conversa com a Vanessa sobre a atitude do Luca e como esse mundo da política ainda parece um pouco estranho para ele. Mas ele descobriu que a maneira de fazer com que as pessoas cumpram as ordens dele é encontrar o que as pessoas querem e segurar isso ou então fornecer. Porém, a Vanessa responde que ali onde eles estão não vai ser tão simples, pois as elites ricas de Nova York já têm tudo que eles querem, né? E se o Fisk quiser alguma coisa delas, ele precisa alimentar o ego dessas pessoas pedindo. Então o Fisk vai, aparece no evento, fala com os participantes, né, para obter o apoio, mas é rejeitado pela maioria e afirma que, tipo, são eles que decidem o que ele faz ou deixam de fazer. Ou seja, basicamente o Fisk tá sem poder fazer nada ali, porque ninguém vai colaborar. Inclusive, uma das pessoas que aparece no evento é ele, o Jack Duquesne. Pra quem não lembra, ele é o espadachim que apareceu lá na série do Gavião Arqueiro. Ele até dá um aviso pro Fisk. Olha, não subestime a elite de Nova York, pois o poder e a influência deles podem superar os seus se você não tomar cuidado. E aí, né, o Fisk ele tem que pedir licença da festa, porque o Buck e o Daniel o chamaram, né, porque tem mais vítimas do Mills sendo deixadas em um mural próprio como uma provocação para zombar a polícia. Zombar a cara da polícia, né? Mas o Wilson é ardiloso, ele aproveita essa onda de crimes para aumentar o controle dele sobre a cidade. E, tipo, ele é contra, né, os vigilantes, essa coisa. O comissário Galo é informado da ideia do Fisk, ele é contra, mas não tem muito o que ele fazer, né? Basicamente, o que é que o Fisk fez? Ele lançou uma força-tarefa anti-vigilante, recrutando policiais para sua própria cruzada contra os criminosos mascarados, né? Dentre eles estão o Powell, né, que a gente já viu em alguns episódios anteriores, e um sargento condecorado chamado Cole North, que é esse aqui. E aí, beleza. Em paralelo a isso, o Matt acaba decidindo investigar, né, o que é que a Angela estava falando, e o Cherry chega para informá-lo sobre o Mills e a contagem de corpos que já chega a mais de 60. Mas, apesar do apelo do Cherry pro Matt deixar pra lá, né, deixar a polícia fazer o trabalho dela, ele resolve agir após uma ligação da Soledad Ayala, pois a Angela, ela não voltou para casa depois que escureceu, isso não é do feitio dela. O Matt até liga pra polícia, né, mas diz, quer saber, deixa pra lá. Ele desliga, veste novamente o traje do Demolidor e vai até os túneis de metrô, né? Lá ele acaba encontrando o Mills, aqui ele retornou, né? Enfim, lá ele encontra o Mills que conseguiu capturar a Angela, né? E tá lá no covil dele preparando-a para a próxima obra de arte, drenando o sangue dela. O Demolidor consegue intervir bem a tempo para salvar a Angela, né? Ele luta contra o Mills, o combate é bem brutal. O Matt até enrola, tá quase sufocando lá o Mills. Ele consegue derrubá-lo. Porém, tipo, o tempo todo ele tá lá escutando os batimentos da Angela. Que nem aconteceu lá no primeiro episódio, quando ele tava lutando contra o mercenário, ouvindo os batimentos do Fog. Só que aqui, quando os batimentos da Angela estão quase parando, o Demolidor vai, né? Solta o Mills e vai lá pra fazer ressuscitação nela. Ele consegue salvar a Angela, porém o Mills conseguiu escapar. Em paralelo a isso, como se isso já não fosse o suficiente, né? Wilson Fisk nos lembra porque ele é um dos vilões mais temidos da Marvel, né? Pois ele vai até o esconderijo subterrâneo dele, onde está o Adam, e dá a ele um machado, né? Proporcionando uma chance de lutar contra ele. Porém, Wilson Fisk espanca brutalmente o Adam e libera toda a sua raiva reprimida, mostrando que ainda é o rei do crime que nós conhecemos, né? E assim se encerra mais um episódio. Vamos lá. Esse episódio foi dirigido pelo David Boyd, que já havia trabalhado no episódio piloto de Agentes da S.H.I.E.L.D. Pra mim, a melhor série da Marvel, né? Assistam, é muito boa.
Inclusive, o David Boyd originalmente tinha dirigido os episódios 5 e 6 de Demolidor Renascido, mas ele foi demitido quando a série passou pela reformulação criativa. Mas acabaram trazendo ele de volta agora para dirigir o episódio 6 e o episódio 7. E segundo o próprio Boyd, né, metade da filmagem original desse episódio foi mantida. Ele apenas retornou para dirigir a nova metade desse episódio, após as mudanças criativas, né? Ou seja, parte do que nós vimos é a visão original dele, enquanto a outra metade do episódio foi adaptada para a nova direção que a série está seguindo. No mais, Força Excessiva, né, foi um episódio escrito por Thomas Wong, que já trabalhou como roteirista de séries como Good Trouble e Power Book 2 Ghost. E esse episódio foi bem tenso, né? Ele trouxe ação, dilemas morais e um clima de tensão crescente. A guerra entre vigilantes, criminosos e a política do Fisk tá só começando. E o Mills, ele ainda tá solto, então o perigo nunca foi maior. Eu gostei que esse episódio foi lançado junto com o episódio 5, porque embora o 5 possa ser considerado pela maioria como filler, esses episódios, na verdade, se completam. Porque nós temos a Heather citando, né, que ela estava preocupada porque o Matt foi feito de refém num assalto a banco. E no episódio anterior o Matt já estava meio que voltando a ser o Demolidor, mas aqui ele voltou de vez. Então foi bem massa isso. Eu gostei como esse mini arco se completou, né? E aí que tá, gente. Originalmente, antes da reformulação criativa, Demolidor Renascido tinham gravado 6 episódios. Só que o Kevin Feige assistiu, né? E disse, não, gente, isso tá muito ruim. Vamos parar. Demite todo mundo. Vamos reformular isso e fazer uma série de, né? Foi isso. E o que é que eu tô dizendo? Porque, tipo, desses 6 episódios que nós temos agora, boa parte deles ainda reaproveitou coisa antiga. Porém, eles readaptaram, né, com coisas novas e tá sendo interessante. Então, os próximos 3 episódios que vão encerrar a temporada são totalmente pós-reformulação. Ou seja, agora vamos ver, né, realmente que rumo a série tomou após a reformulação. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum de novo. Fique com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.